Você já se perguntou por que judeus e muçulmanos vivem em conflito há tantos séculos? Será que tudo isso começou com política? Ou será que a raiz é muito mais profunda, espiritual e antiga do que imaginamos? Neste vídeo, vamos voltar no tempo, até os dias de Abraão, o pai de duas grandes nações, e descobrir como uma decisão mudou o rumo da história para sempre. Prepare-se para enxergar o conflito do Oriente Médio com outros olhos. Se você é daqueles que busca entender os sinais dos tempos à luz da palavra, este vídeo é para você. Fique comigo até o fim, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar sua forma de enxergar os noticiários e o mundo. Por que existe tanto conflito entre judeus e muçulmanos? Muitos veem isso como uma questão política moderna, mas suas raízes são muito mais profundas. A história começa com uma única família, a de Abraão. Abraão é uma figura central para judeus, cristãos e muçulmanos. Essa herança compartilhada é tanto uma conexão quanto uma fonte de divisão. O conflito remonta a dois meio-irmãos, Isaque e Ismael. Suas mães e as promessas feitas a eles moldaram os destinos de povos inteiros. O povo judeu traça sua linhagem através de Isaque, enquanto muitos povos árabes traçam sua herança a Ismael. Compreender esse antigo drama familiar é crucial para entender as manchetes de hoje. Não se trata apenas de terra ou política, trata-se de identidade e fé. Nossa jornada é uma exploração das raízes bíblicas desse conflito duradouro. Para entender o presente, devemos primeiro entender essa história antiga. Abraão, prometido uma grande nação, enfrentou a esterilidade de Sara. Sara então deu sua serva, Agar, a Abraão, que deu à luz Ismael. Mas Sara deu à luz Isaque. A tensão cresceu, e Sara exigiu que Agar e Ismael fossem embora, temendo pela herança de Isaque. Abraão ficou angustiado, mas Deus garantiu-lhe que ambos os filhos se tornariam grandes nações. Essa ruptura familiar preparou o palco para séculos de rivalidade, definindo a identidade espiritual de milhões. O drama da casa de Abraão tornou-se a base para o destino de dois povos, e os ecos desse conflito familiar ainda moldam o mundo hoje. O exílio de Hagar e Ismael foi um momento de partir o coração, mas também de novos começos. Deus ouviu seus clamores e prometeu que Ismael se tornaria uma grande nação. Os descendentes de Ismael se tornaram 12 tribos, tradicionalmente vistas como os ancestrais de muitos povos árabes. A tradição islâmica honra Ismael como profeta e construtor da Caaba em Meca. Enquanto isso, Isaque permaneceu em Canaã, herdando as promessas da aliança. O filho de Isaque, Jacó, tornou-se Israel, pai das 12 tribos do povo judeu. Dois destinos surgiram: Ismael, pai de muitos povos árabes; Isaque, pai de Israel. Ambas as linhagens reivindicam Abraão, mas suas histórias divergem neste ponto crucial. A Bíblia e o Alcorão honram Abraão, mas cada tradição centra sua narrativa em um filho diferente. Essa divisão sobre o direito de primogenitura e a bênção tornou-se a base para séculos de rivalidade. O antigo drama familiar tornou-se uma história definidora para dois grandes povos. O conflito não é apenas histórico, é um legado vivo. As promessas a Abraão moldaram os destinos das nações. Deus prometeu a Abraão: farei de você uma grande nação, e em você todas as famílias da terra serão abençoadas. A aliança foi passada a Isaque. Estabelecerei minha aliança com ele como uma aliança eterna. Deus também abençoou Ismael. Ambos os filhos receberam promessas, mas apenas Isaque herdou a aliança de terra e linhagem. Essa distinção é central para a identidade judaica e sua conexão com Israel. O Alcorão honra Abraão e Ismael, enfatizando o legado espiritual de Ismael. Essas narrativas ligam os locais mais sagrados de cada fé à sua própria linha ancestral. As escrituras de ambas as fés colocam sua própria história no centro do plano de Deus. Essa divergência teológica alimenta tanto a conexão quanto a rivalidade. As antigas promessas ainda ecoam nos conflitos de hoje. A rivalidade familiar do Gênesis
tornou-se um conflito cultural e religioso ao longo dos séculos. Descendentes de Isaque formaram Israel. Os descendentes de Ismael tornaram-se tribos árabes. Por séculos, eles foram vizinhos, às vezes comercializando, às vezes se chocando. A ascensão do Islã no século VII uniu as tribos árabes e alegou ser o verdadeiro herdeiro da fé de Abraão. A emergência do Islã o colocou em competição teológica direta com o judaísmo. A rivalidade tornou-se religiosa, não apenas familiar. Califados islâmicos conquistaram Jerusalém, adicionando novas camadas ao conflito. Judeus, muitas vezes exilados, viviam sob novos governantes, às vezes tolerados, às vezes oprimidos. As cruzadas e, posteriormente, a criação de Israel em 1948 intensificaram a luta. Para os judeus, Israel foi um retorno à sua terra ancestral. Para muitos árabes, foi uma perda. A antiga história de dois irmãos tornou-se uma crise geopolítica moderna. Antigas narrativas religiosas forneceram um roteiro poderoso, muitas vezes trágico. A rixa familiar tornou-se um conflito global. Apesar do conflito, a Bíblia oferece profecias de paz e reconciliação. Isaías vislumbra um mundo onde o lobo habitará com o cordeiro, uma metáfora para o fim de todo conflito. Ele fala de um futuro quando o conhecimento de Deus encherá a terra e as velhas inimizades serão curadas. Isaías até profetiza Israel, Egito e Assíria unidos em bênção, uma visão de antigos inimigos reconciliados. A revelação do Novo Testamento promete um novo céu e terra, onde o sofrimento e a guerra não existirão mais. Essas profecias transcendem a política, apontando para uma renovação espiritual. A esperança é por um mundo onde as antigas divisões sejam finalmente superadas. A visão não é apenas para um povo, mas para todas as nações. As Escrituras prometem que a história não terminará em conflito interminável. Em vez disso, elas apontam para um futuro de paz, justiça e unidade. Essa esperança é um contraponto poderoso à narrativa de rivalidade. Ela nos convida a imaginar um final diferente para a história. A promessa de paz permanece no coração das fés abraâmicas. Todas as três fés, judaísmo, cristianismo e islamismo, compartilham a esperança de uma futura era de paz, embora suas visões difiram. O judaísmo aguarda a era messiânica, quando um descendente de Davi trará paz global. O cristianismo vê Jesus como o Messias, cujo retorno acabará com todo o sofrimento e unirá a humanidade. O islamismo antecipa a vinda do Mahdi e o retorno de Isa, Jesus, que derrotará o mal e estabelecerá a justiça. Apesar das diferenças, cada tradição vislumbra um fim divinamente ordenado para o conflito. Todos veem a paz como um ato direto de Deus, trazido por uma figura messiânica. Os detalhes variam, mas o destino é semelhante: um mundo redimido da violência e cheio do conhecimento de Deus. Essa esperança compartilhada é um ponto de conexão poderoso, muitas vezes negligenciado. A visão profética de paz é um fio condutor que percorre todas as três fés. Ela desafia os crentes a olhar além da rivalidade em direção a um sonho comum. A esperança de reconciliação está enraizada em seus textos sagrados. Permanece uma fonte de inspiração para aqueles que buscam a paz hoje. As Escrituras oferecem não apenas esperança futura, mas um chamado à reconciliação agora. Deus é descrito como misericordioso e compassivo em todas as três tradições. A história de Isaque e Ismael pode ser lida como um conto de dois irmãos, ambos abençoados, ambos amados. Após a morte de Abraão, Isaque e Ismael se reuniram para enterrar seu pai, um momento tranquilo de reconciliação. Esse ato mostra que a paz entre rivais é possível. O Novo Testamento expande esse tema, ensinando que a fé pode derrubar muros de hostilidade. A mensagem não é apagar as diferenças, mas encontrar unidade na fé e nos valores compartilhados. O Deus que abençoou ambos os filhos deseja a paz, não o conflito perpétuo.
A mensagem escritural máxima não é guerra sem fim, mas o poder curador do amor divino. A reconciliação é possível quando nos concentramos no que une, não no que divide. A história nos convida a escolher um final diferente. A fé pode transformar feridas antigas em novos começos. O caminho para a paz começa vendo o outro como família. O conflito entre judeus e muçulmanos está enraizado em histórias antigas, não apenas em políticas modernas. A rivalidade de Isaac e Ismael moldou séculos de desconfiança e dor. Mas as mesmas escrituras que registram o conflito também oferecem esperança de resolução. Deus abençoou ambos os filhos e registrou um momento de reconciliação entre eles. A visão profética é de um mundo onde a inimizade termina e a paz prevalece. A fé pode ser uma ponte, não uma muralha. Quando os crentes se concentram em valores compartilhados, misericórdia, justiça, compaixão, eles podem construir um futuro diferente. Isso exige escuta, empatia e ver o divino no outro. A paz duradoura precisa de mais do que tratados, precisa de uma mudança de coração. O Deus de Abraão é um Deus de paz, chamando seus filhos à reconciliação. O desafio é tornar-se agentes dessa paz, trabalhando por um mundo onde os descendentes de Isaac e Ismael habitem juntos em respeito. O final da história ainda não está escrito, e a fé pode ajudar a moldá-lo para melhor.